O Segundo Reinado é a fase da história do Brasil que corresponde ao governo de Dom Pedro II. Teve início em 23 de julho de 1840, com a mudança na Constituição, que declarou Pedro de Alcântara maior de idade com 14 anos, e, portanto, apto para assumir o governo. O Segundo Reinado terminou em 15 de novembro de 1889, com a proclamação da República. O governo de Dom Pedro II, que durou 49 anos, foi marcado por muitas mudanças sociais, políticas e econômicas no Brasil. Essa gravura é chave para representar o Segundo Reinado, pois o caricaturista desenhou Dom Pedro II como o eixo de um carrossel, no qual giram os cavalinhos. Na barra do vestido da dama no cavalinho, lê-se Partido Liberal. Em oposição, o homem da charge representa o Partido Conservador. Quem gira o carrossel é a idosa, em cujo vestido está escrito diplomacia. Tal como um carrossel, os partidos políticos giravam, isto é, revezavam-se no poder ao redor de Dom Pedro II, o eixo central, e de acordo com o ritmo da diplomacia imperial, uma velha conhecida, maliciosa e espertalhona. A diplomacia se limitava a uma troca de favores e de distribuição de títulos, cargos e pensões. Agora vamos nos aprofundar no tópico sobre a questão religiosa nesse período. Primeiramente, para entendermos a questão religiosa do Brasil Império, precisamos saber que a Igreja era muito ligada ao Estado. A Constituição dizia que o Império podia se submeter a decisões, leis ou determinações do Papa. O sistema do padroado dava ao imperador o direito de indicar candidatos a cargos eclesiásticos. Todas as bulas e documentos papais vindos para o país eram obrigados a obter a autorização do imperador. Esse sistema é conhecido como beneplácito. Poucos padres tinham uma formação intelectual adequada para a função de orientadores dos fiéis e alguns chegavam a construir família, o que era contra as regras da religião católica. Maçonaria é uma sociedade discreta em que suas ações são reservadas e interessa apenas àqueles que dela participam. Os membros maçônicos cultivam o aclassismo, a humanidade, os princípios da liberdade, democracia, igualdade, fraternidade e o aperfeiçoamento intelectual. Ela adquiriu caráter político na luta contra o absolutismo e a Igreja, os dois pilares do antigo regime. Na Europa, o Vaticano começava a organizar um movimento conservador chamado ultramontanismo, cujo objetivo era lutar contra as tendências revolucionárias e contra a maçonaria. No Brasil, não houve uma tradição maçônica baseada num profundo anticlericalismo se opondo assim à história europeia. Desde o final do século XVIII, vários padres que lutavam pela independência do Brasil pertenciam às lojas maçônicas. Esse vínculo continuou mesmo depois da independência. Grande parte dos membros do governo, como ministros e conselheiros do Império, também eram maçons. Isso se dava num país oficialmente católico. O monge Antônio Gonçalves de Oliveira, ou Frei Vital, depois que voltou de uma viagem à Itália e tornou-se bispo de Olinda em 1782, quis cumprir as ordens papais que condenavam a maçonaria. Os mesmos atritos se repetiram em Belém. O bispo Dom Antônio de Macedo Costa apoiou a atitude de Dom Vital em Recife e Olinda. Dom Pedro II tentou uma solução conciliatória, mas foi em vão. A Igreja se mostrou intransigente. O conflito foi, então, submetido ao julgamento do Conselho de Estado, que acabou condenando, em 1783, os dois bispos a 4 anos de trabalhos forçados. Se analisada isoladamente, a questão religiosa não teria maior importância, pois seria um simples incidente entre o Estado e a Igreja. No entanto, por ter ocorrido no mesmo período em que o movimento abolicionista estava em curso e que os conflitos entre o Império e o Exército aflorava, esse conflito adquiriu importância. Ainda em que escala muito menor do que o abolicionismo e subsequente questão militar, a questão religiosa deixou à mostra fraquezas do Império.